Bom, pessoal, chegamos a mais uma segunda-feira à noite, quase terça-feira. Então, como sempre, é esse o dia que nós fazemos o quadro aqui no Fora de Curva, o que vem por aí, onde avaliamos os principais indicadores que vão ser divulgados no decorrer da semana do Brasil e no mundo. Já vou adiantando, nessa semana, terceira semana de novembro, não tem nada, pelo menos mais relevante a respeito do nosso país. Vamos dar um passeio então por vários países do mundo, mais notadamente 4, que tem coisas muito interessantes que devem acontecer, que devem ser divulgadas nos próximos dias. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Na terça-feira nós vamos fazer uma viagenzinha lá para os Estados Unidos da América do Norte, onde vai ser divulgada uma informação de periodicidade mensal a respeito da construção de casas novas. Por que isso é importante? Vamos lembrar, desde 2022, os norte-americanos se veem numa treta, numa confusão muito grande no que se refere ao mercado imobiliário. O número de construção de casas novas e até de venda de casas antigas diminuiu de uma maneira bastante sensível. Se esperava que esse mercado tivesse uma recuperação já em meados de 2023, mas isso não aconteceu a pleno. O indicador até que está estável. A projeção que se tem é de construção ou de início de construção de casas novas de 1,34 milhões para o mês de outubro. Isso seria uma pequena queda em relação a setembro, que foi de 1,35 milhões de residências novas. Mas acompanhando a série histórica, ou seja, os últimos dados a respeito desse indicador, nós podemos observar que lá no início de 2023, quando o mercado ensaiava uma recuperação, esse indicador estava na base de 1,5, 1,4 milhões de novas residências construídas a cada mês. Houve um recuo no decorrer de 2024 e parece que esse momento de estabilidade pode gerar algumas consequências positivas para o futuro próximo. Falo isso porque nós temos uma perspectiva, uma pequena rota de queda de juros lá nos Estados Unidos, que nem aqui no Brasil. Selic cai, as pessoas buscam se financiar, buscam mais financiamento para a casa própria, reforçando inclusive investimento na poupança. Lá eles não têm esse nosso padrão de caderneta de poupança, mas eles vão procurar investir em residências ou comprar casas novas com uma taxa de juros menores, e parece que isso está acontecendo gradativamente ou de maneira muito lenta lá na América do Norte. Talvez acelere um pouquinho mais se o Banco Central norte-americano, chamado de maneira chique de Federal Reserve, aderir à política do futuro presidente já eleito, Donald Trump, de alavancar a economia para fazer frente à competição chinesa. Além de outras coisas, mas política econômica de uma maneira mais ampla nos Estados Unidos a gente discute em outro momento. Aqui é mercado residencial e seria muito bom que esse mercado se reativasse para o Brasil, porque nós somos bons ou grandes exportadores de insumos para os Estados Unidos para a construção de residências. Estou falando de MDF, estou falando de madeira plantada, vamos colocar esquadrias, algum tipo de material de construção, enfim, tem várias frentes de negócio, várias frentes exportadoras do Brasil que se importam com uma reativação do mercado imobiliário norte-americano. Na quarta-feira deixaremos a América do Norte, vamos voltar aqui para o nosso Cone Sul, vamos falar dos hermanos argentinos, que estão passando por diversas tretas, é verdade, em função de uma reforma econômica liderada pelo atual presidente Javier Milei, que está gerando muita polêmica. Mas uma coisa nós temos que admitir, em certos pontos ele está alcançando os objetivos. A inflação caiu, a economia lentamente está começando a crescer em relação ao mês anterior, mas se nós compararmos frente a igual período do ano anterior ainda está em queda. E dois aspectos importantes que mostram a perspectiva de revitalização, não vou dizer econômica, mas financeira da Argentina, e esse é um pilar muito importante para a recuperação econômica e social, é, em primeiro lugar, o superávit comercial. Isso eles estão obtendo e estão conseguindo lastro para pagar seus compromissos externos, gerando maior credibilidade naquele país. O outro ponto fundamental é contas públicas, onde o nosso Brasil está sendo mais do que leviano. Enquanto aqui nós temos acumulado
crescentes déficits, até não vou dizer crescentes, porque os últimos meses até deu uma amenizada do déficit público, especialmente federal, mas por conta de uma alta muito grande da arrecadação em função de crescimento da base de impostos, ou seja, aumentaram impostos ou criaram novos impostos, isso está bancando um déficit menor que o previsto, mas mesmo assim acima de 100 bilhões de reais. Lá na Argentina, desde que Milei assumiu a presidência, isso nós temos que reconhecer, a não ser dezembro, que ele pegou 20 dias aquele mês, depois disso, ou seja, desde o início de 2024, não houve sequer um mesinho de déficit público. Em setembro, o superávit foi de 747 milhões e provavelmente o resultado que vai ser divulgado na próxima quarta-feira, referente a outubro, esse superávit deve ultrapassar ou tende a ultrapassar a casa dos 800 milhões. Sorte dos argentinos, eles vão passar um perrengue por mais algum tempo, mas o importante é que parece que eles estão começando a enxergar uma luz no final do túnel. Tem gente que torce a favor, contra eles, por causa do futebol, por causa das nossas disputas folclóricas. Mas se o plano Milei der certo, eu não vou colocar minha mão no fogo por isso, porque acho que tem vários pontos de imprecisão ainda. Mas se der certo estruturalmente, ou seja, a Argentina volta a crescer pelo menos 6% ao ano nos próximos 20 anos, acho que esse é o desafio, como é o desafio do Brasil também, talvez seja um exemplo no futuro a ser copiado. Eu até gostaria que sim, porque nós pagaríamos muito menos impostos, de acordo com a ótica mileiana ou mileísta, chame como quiser. Já na quinta-feira, vamos para o velho mundo, na zona do euro, mercado como europeu, agora União Europeia. O que vai acontecer lá? Vai ser divulgado o nível de confiança do consumidor, como já falei, da zona do euro. São todos os países integrados à União Europeia que usam o euro como moeda. E aí, o que acontece? Se nós acompanharmos a ilustração que eu estou mostrando aí para vocês, olha só, tudo negativo há muito tempo, desde 2023, os europeus, como consumidores, como expectativa de consumo, eles estão muito pessimistas, com números desse pessimismo bastante avantajados, não é menos 1, 0,5, nem menos 2. Por exemplo, em setembro de 2023, o indicador de otimismo ou pessimismo estava negativo em 17,8. Só que a gente tem que observar uma coisa, pessoal. Esse pessimismo gradativamente vem caindo, não é caindo, está no negativo, ele vem sendo menos intenso, seria a palavra correta. Então, dos 17,8 de setembro do ano passado, isso aí foi caindo mês a mês, foi caindo quinzenalmente, que essa é uma medida quinzenal que eles fazem, e agora na última contabilização, na última pesquisa referente à primeira quinzena de outubro, esse indicador chegou a menos 12,5. E está projetado a divulgação do próximo indicador agora na quinta-feira para menos 12, ou seja, um gradativo ou uma gradativa redução do pessimismo. Mas uma coisa é clara, esse negativismo ainda é muito intenso, porém, como eu falei antes, está se reduzindo paulatinamente de uma forma muito, mas muito lenta. Lógico que nesse contexto nós temos que incluir a questão dos riscos da guerra entre Rússia e Ucrânia, outros fatores internos lá, que realmente, uma guerra no quintal da União Europeia, havendo riscos, inclusive, desses países entrarem às vias de fato contra a Rússia, muito pequenos, mas existem ameaças russas nesse sentido. Então, evidentemente, as pessoas olhando para essa realidade não podem ficar muito felizes, não tendem a ficar tão otimistas assim. Se nós fôssemos falar do consumo efetivo dos europeus, a situação é bem diferente. Também não é um crescimento, é uma queda muito pequena, quase uma estabilidade, mas esse número de pessimismo é um sentimento, não é uma perspectiva de que o consumo vai cair, por exemplo, 12,5%. Não, é como eles se sentem em relação ao consumo. E ainda estão muito pessimistas, mas cada vez menos pessimistas, e isso é importante, especialmente para daqui a um tempo, quando essa sensação ruim virar uma coisa melhor, passar por um otimismo, e aí produtos brasileiros neles. Exportação é importante, gente, especialmente mercadorias mais bem elaboradas. E finalmente, para fechar o Fora de Curva de hoje, vamos sair da União Europeia
andar alguns quilômetros ou algumas milhas náuticas para ir lá para o vizinho deles, que antes era integrado, o filho fugitivo ou o renegado Reino Unido. O que nós vamos ver na Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales? O índice de atividade dos gerentes de venda. Aí não é mais o público, não é o consumidor como na Europa, e sim os executivos, os dirigentes de empresa, a sua expectativa de compras de todos os setores, estou falando aqui de indústria, comércio e serviços, então de tudo, com relação ao futuro, se eles vão comprar mais ou menos. E lá nas terras dos Rei Charles, a situação, pelo menos por esse indicador, está otimista. Lembrando, esse indicador, se é acima de 50, denota otimismo, abaixo de 50 é negativismo, é uma coisa ruim. E vem se mantendo firme, pelo menos na perspectiva dos gerentes de compra, desde o final do ano passado, desde dezembro de 2023. O último indicador revelou um sentimento positivo, uma perspectiva positiva, com 51,8, que talvez se repita, ou provavelmente se repita, na tomada que eles vão ter, já que é uma perspectiva em relação a novembro. Então, se na União Europeia, pelo menos o consumidor está pessimista, no Reino Unido, os empresários, os diretores de empresa não compartilham desse pessimismo, estão olhando por uma outra perspectiva, talvez em função de uma recuperação do mercado britânico que parece que está ocorrendo, mas também de novas relações comerciais que esse país, que esse reino está tomando, se aproximando mais, ao invés da União Europeia, de Japão, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Suas ex-colônias que se tornaram mais ricas que a própria matriz. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam, botão do like, compartilhem essa película com a sua rede de contatos. E para aquelas pessoas que realmente gostaram e ainda não são inscritas no Fora de Curva, clique ali no botãozinho para se inscrever aqui no canal com a tal da sinetinha das notificações. Um forte abraço a cada um de vocês, uma excelente semana. Lembrando que quarta-feira tem feriado. Até breve. Tchau, pessoal.